Estamos no ar, Silvio. Muito bem. Tudo bem contigo, Maiká? Tudo bem, graças a Deus. Contigo, Kleber? Tudo tranquilo, Silvio, tudo tranquilo. Sextou, né? Sexta-feira na pandemia é um espetáculo, né? Um monte de coisa pra fazer, né? É só ver o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem. Isso que não tinha sextado, era quinta-feira. Ah, mas ontem era o dia pra festejar o fim da pandemia, tá tudo seguro, né? Pode ir pro bar. Era isso então? Era isso, liberação dos bares, né? O coitado do garçom tendo que servir num batalhão de gente sem máscara, né? Falando, né? Dando risada, encostando. É um espetáculo. Acho que o garçom tava com medo, não? Não, assim, ó, a gente tá dando risada, mas pobre do garçom, né, que tem que circular no meio daquela gente lá, e qual é o seguro que ele vai ter, né? Qual é o protocolo que garante o garçom no meio dessa confusão toda? Cara, e tanta gente sem máscara, né? Naquelas mesas da calçada. Nossa, o que passa na cabeça? O que passa na cabeça, cara? A gente acha que o futebol é uma ilha, mas eu acho que cada um tá fazendo a sua própria ilha. Sua própria ilha. Muito boa definição. Diga, Maiká. O pessoal tá acompanhando aí a previsão do nosso querido Osmar Terra Plana, né? Que disse que a pandemia acabava em junho. Então tá tudo certo. 1º de julho abriu os bares, aí 2 de julho abriu os bares, tá todo mundo na rua, tá tudo certo, acabou a pandemia. O Leblon tinha a cura do Covid e não nos avisou. E o futebol no Rio, como é que tá, Kleber? Qual é a última informação que tu tem? Terrível o futebol do Rio. O Vasco da Gama ontem derrotou o Madureira por 1-0, mas não conseguiu a classificação. O Fluminense empatou com o Macaé 0-0, e o Odair Hellmann, ele tá a perigo no Fluminense. Tá pedido, hein? Lá. O Odair tá balançando, hein, Kleber? Ele não só pelos 2 resultados ruins, ele levou 3-0 do Volta Redonda na volta domingo passado, mas ele acumula também uma eliminação na Copa Sul-Americana. E agora ele tem mais um pepino para administrar, né? Ele tem um time que tem o Nenê, o Ganso e o Fred, um time em marcha lenta, né? Um carro que arranca com o freio de mão puxado, né? É difícil pro Odair. O Odair se caracterizou aqui no Internacional por tentar um time de contra-ataque, de velocidade na recomposição, e com esses jogadores não consegue, né? Então é um problema. Não sei se o Odair dura até o Campeonato Brasileiro. E é um campeonato encaminhado para a conquista do Flamengo, né? O Flamengo vai jogar com Volta Redonda na semifinal, e a outra semifinal é Botafogo e Fluminense. E aí os finalistas decidem o segundo turno. Se o Flamengo ganhar o segundo turno, termina o campeonato. Ou seja, é muito difícil que um time vença o Flamengo 3 vezes, né? Ou que o Flamengo não consiga levar vantagem em 3 confrontos. O campeonato está encaminhado. É o campeonato do Flamengo. Aliás, o Rio de Janeiro virou Flamengo Futebol Clube, né? Ou se quiser, futebol e regatas. Ô, Kleber, jogaram juntos ontem os 3? Tu não tem a escalação? Não, o Nenê tá afastado. Mas eu acho que o Nenê voltava ontem. O Nenê e o Wellington Luiz, o Wellington Silva, que jogava no Inter, eles foram afastados do jogo de domingo contra o Volta Redonda, mas a previsão é que os dois estariam relacionados. Eu não sei se entraram em campo, né? Que o jogo foi à tarde e é um jogo muito secreto, né? Porque eu tô acompanhando o Campeonato Carioca pela rádio, né? Tô acompanhando pela Super Rádio Tupi com o Garotinho e o Dé Aranha nos comentários, né? E esse jogo não foi transmitido, ele foi transmitido pelas plataformas alternativas da Tupi, não tem TV, não tem nada, né? Um campeonato ultra secreto, ainda mais para um jogo feito em Bacaxá às 5h30 da tarde. Sem televisão, o Garotinho tem que ir pro estádio para transmitir. Sim, tem que ir pro estádio. Tem que ir pro estádio. É um Garotinho. O Vasco montou uma operação às pressas de guerra para transmitir o jogo, né? Transmitiu o seu jogo pelo seu canal. Quando eu dei uma olhadinha ontem, estava com mais de 300 mil pessoas assistindo, né, ao vivo no YouTube. E é ontem isso, né? É a nova realidade do Campeonato Carioca. Ontem teve a TV Voltaço, né? Que o jogo do Volta Redonda foi no Maracanã. E aí o Volta Redonda também montou uma transmissão que começou sem imagem, né? É o campeonato do improviso, né? Até isso. O Nenê voltou ontem ao time mesmo, Kleber. O senhor tem e aí, como é que total ficou? razão. Como é que ficou, Bidia? Como é que ficou? Muriel... Os 3 jogando? Não, o Ganso foi pro banco. Muriel... A notícia aqui do Globoesporte.com é que o Muriel salvou o Fluminense. Então tá, Muriel, o goleiro, Gilberto, lateral direito, né? Nino, Matheus Ferraz e Ourinho, lateral esquerdo. Aí 2 volantes, o Iago, Felipe e o Hudson, esse Cruzeiro.
E São Paulo, perdão. Cruzeiro também. Aí Marcos Sim. Paulo na esquerda, Nenê centralizado, Wellington Silva na direita e o Fred de centroavante. O Ganso no banco. Cara, o Ganso, por exemplo, que ficou no banco, o Ganso parece que está mais lento ainda hoje em dia. O Ganso aposentou há uns 4 anos, ele aposentou, né? O Ganso, quando sai do Santos, ele aposentou. Quando ele vai pro São Paulo, ele já tá enganando, né? Aí o São Paulo consegue a forceps negociá-lo com o Sevilha, e aí lá ele encontra o Sampaoli, né? O Sampaoli, obviamente, um jogador Tô lembrando, Maicá, daquele Bem Amigos. O Sidorf, né? O Sidorf tava, né? E o Ganso tinha feito um golaço no fim de semana. E aí eles mostraram o gol e o Galvão Bueno, assim, vibrando. Ganso faria sucesso na Europa. Amigo. Sidorf. Amigo, Ganso faria sucesso na Europa. Aquele jeito dele, assim. E o Sidorf, não faria. Futebol é diferente. Tá aí a prova. Ainda mais com o Sampaoli por lá, né? Como a gente enxerga futebol de forma errada ainda, né? Não todos, evidente, mas como tem muita gente que ainda, estou falando de jornalismo esportivo, enxerga futebol de forma errada, né? Tem. Silvio, deixa eu falar um negócio. O Internacional está negociando o lateral esquerdo, Eric, né? A gente estava até discutindo isso. Pô, mas o guri tem 19 anos e já vai, né? Mas essa é uma outra questão, porque a gente não acompanha os treinamentos, a gente não acompanha nem treino do grupo principal, que geralmente é fechado, imagina treinamento da categoria de base. Pelo que eu vi, né, ano passado na Copinha, eu não gostei muito do Eric, até falei, acho que terça ou quarta-feira, que pelo que eu vi, eu acho que o Internacional faz certo em botar o Eric, né? Mas tem uma avaliação do Kudê em cima disso, né? E o Kudê, ele é um cara que está conseguindo transpor as várias camadas do Internacional, se envolvendo em vários setores, inclusive estreitando essa relação com a categoria de base. E eu acho que a gente tem que fazer uma outra leitura a respeito da saída do Eric, né? Porque ao mesmo tempo que o Kudê está liberando o Eric para negociação, e até porque o Internacional precisa desse dinheiro, ele está buscando na base outro guri, que é o Léo Borges, né, o lateral esquerdo que foi campeão da Copa São Paulo. Então, acho que melhor do que a gente comentar se o Eric vale ou não, eu acho que é a observação interna que o Kudê está fazendo por enquanto. Por enquanto, o Kudê tem um acerto muito grande aí com o Prachetes e esses outros garotos que ele já puxou para o grupo de cima. E olha só o que ele fez, ele puxou um guri de 16 anos para o grupo de cima. Não dá para reclamar que o Kudê não está de olho, não está sabendo aproveitar a base. O lateral direito aquele, né? É o Vinícius Tobias, que é da Seleção Brasileira Sub-17, com 16 anos já está no grupo principal. Que interessa a Europa, alguma coisa assim. A gente já tratou desse assunto aqui, né? Tem uma história que o Bayern de Munique e o Real Madrid já estão monitorando esse guri, não pelo que ele fez aqui, mas é um guri de seleção brasileira, né? Então, os grandes clubes, quando tem campeonato sul-americano, evidentemente que ficam de olho. A gente está falando que cada vez mais o mercado busca a faixa dos 16, 17, 18 anos. Isso é uma boa notícia, sabe, Cleber? Uma boa notícia que veio do Internacional, especialmente nesse momento. Mas mesmo que não existisse esse momento de pandemia, isso pelo jeito iria ser feito em função desse trabalho de atenção, de cuidado que tem o Kudê com categorias de base, coisa que o Inter não fazia já há algum tempo. O Inter não fazia isso. E a solução daqui a pouco está ali dentro, cara. Olha a saúde financeira que o Grêmio consegue com vários jogadores que estão na Europa, né? O Grêmio está faturando um belíssimo dinheiro, né, Maiká, com essa passagem do Arthur do Barcelona para a Juventus. O Lincoln, que estava esquecido, né? Tá no Santa Clara, em Portugal, está fazendo um belo campeonato no Santa Clara. O Grêmio tem 20%. O Alex Telles, o Grêmio tem uma fatia minúscula, o Juventude tem maior, pode passar do Paris Saint-Germain aliás, do Porto para o Paris Saint-Germain, é outro negócio que o Grêmio está fazendo. O Douglas Costa é um jogador que tem mercado, pode render muito dinheiro, né? E tudo se especula do Grêmio, né? Se especula uma ida do Douglas Costa para o Barcelona. Tem uma informação que o Barcelona pode fazer mais um negócio com a Juventus, oferecendo o Griezmann para a Juventus em troca do Rabiot e do Douglas Costa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Os meus espirros saíram no ar, não? Não. Aqui, viu? Tudo certo. Só para... Estou cada vez mais preocupado com esse negócio que não termina nunca. Para me tirar de dentro de casa vai ter que fazer muita força. Tem que cuidar com o surto aí. Ô, Silvio, o Wallace foi pro Hamburgo, o Pedro Rocha pro Spartak Moscou, já retornou, né, pro Flamengo. O Arthur, o Jailson, o Marcelo Groi, o TT, são as últimas vendas do Grêmio aí.
E o Wallace foi 33 milhões de reais, o Pedro Rocha 45, o Arthur 120 milhões de reais, o Jailson 19, o Marcelo Groi 11 milhões e meio, o TT 42 milhões de reais. Total do valor das vendas? As últimas vendas mais expressivas, né? De jogadores do Grêmio. Sim, cada um, né? O Arthur. O Arthur. 200 milhões? Dá 270 milhões. Fora esses valores que chegam no mecanismo de solidariedade, né? Esse agora, mais esses 15 aí que o Arthur rendeu pro Grêmio nessa negociação com a Juventus. A base sempre vai ser a salvação, né? Ou dentro de campo ou fora. Porque quando se trabalha bem, se revela jogadores. Olha o caso do Grêmio, por exemplo, né? Na venda de 6 jogadores, o Grêmio faturou quase 300 milhões de reais. Dá pra colocar 300 com mais esses 15 que chegam do Arthur. Existe uma grande possibilidade do TT ir pro futebol inglês, né? Ele já foi observado aí por alguns clubes. A gente sabe muito bem que o futebol inglês tem olhos pro leste europeu, né? O Guardiola gosta muito também desses jogadores de lá. Tem o Willian no Chelsea que fez esse caminho. O TT é observado. Enfim, tem uma série de jogadores que saíram da Ucrânia para jogar na Inglaterra, né? O Tyson que é uma exceção, porque teve muitas propostas, mas o pessoal segurou ele lá, né? Ele é importante pro clube. É um ídolo também por lá. Teve uma proposta no passado do Milan muito forte, né? Para ele ir para Itália, ele acabou ficando. Posso mandar um abraço, não? Mandar um abraço mas depois tu vai responder a pergunta que eu fiz. Tyson Messi. Mandar um abraço para o meu amigo Marcelo, lá de Frederico Westphalen, né? Ex-locutor da Rádio Luz e Alegria, que está nos dando o prestígio da audiência. Um forte abraço pro Marcelão lá. Tyson Messi. Rádio Luz e Alegria. Que baita nome, hein? Que baita nome. Tyson Messi. Tyson Messi, Kleber. Olha, o Tyson tá empregado. O Messi eu não sei se vira o ano no Barcelona. Que situação, hein? O Messi botou o Barcelona contra a parede agora, né? Parem de encher meu saco e assumam suas culpas, né? Porque a direção está colocando todo o fracasso do Barcelona dentro do campo, né? A administração do Barcelona torrou um caminhão não, né? Um trem de dinheiro, né? Não fez time bom e agora a responsabilidade é toda do Messi. Ontem o Real Madrid ganhou do Getafe por 1-0, abriu 4 pontos e é aquilo que a gente está falando, que mico que o Barcelona está pagando. No ano que o Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid fatura o título em cima do Messi, né? E o Messi pediu para o pai dele, que é o agente, para de conversar que eu não sei se eu vou renovar contrato. Para onde o Messi vai, hein? Pois é, rapaz. Então, a gente sabe... Quem sabe para Juventus? Eu acho que aí vai estar a resposta das nossas vidas, ô Silvio. O Messi sai e o Barcelona contrata o Tyson. Pode ser. O Tyson... Homenagem sempre ao Vianney Carlet. O Tyson conversou com o Kudê, né? O Kudê até perguntou pro Tyson se já podia reservar a camisa para ele, né? Agora eu vou te dizer. A gente não pode esquecer da boa relação do Messi com o Guardiola, né? Eles se dão super bem. O Guardiola, pela primeira vez, vai ficar mais de 3 anos num clube. Ele tinha um prazo. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Se for confirmado que o Manchester City não vai participar das 2 próximas edições da Champions League, o Guardiola vai sair de lá. Pois é, tem isso também, né? E aí até se falou que o Guardiola poderia parar no Barcelona. Pois é. O Barcelona parece que vai trocar de treinador de novo, né? Ele trocou durante a temporada, o Ernesto Valverde. Teve alguma desinteligência lá dentro, né? Os jogadores se desencontraram com o técnico. Veio o Kik Setien, que era exaltado pelo trabalho dele no Betis, e não se adaptou. Ontem eu estava dando uma olhada o Griezmann estava postando algumas fotos, postou uma foto dele treinando, dando risada, tinha comentário dos jogadores, do Suárez comentando, tem que rir mesmo, alguma coisa assim, uma mensagem positiva para ele, né? Eu sorrir, trabalhar, não sei o que, alguma coisa assim. Dá pra ver que tem alguma coisa ali, né? Porque tem uma especulação muito grande de que o Messi não gostou da contratação do Griezmann. Na verdade, a gente pode retroceder mais um pouquinho, né, Silvio? O Griezmann esteve muito próximo de ir pro Barcelona e na última hora ele refugou.
Inclusive teve um documentário sobre ele, enfim, lá na TV espanhola. Ele no último momento refugou, ficou mais uma temporada no Atlético de Madrid. E parece que ali algumas das lideranças do vestiário do Barcelona, que são bem claras, né? Os jogadores, o Messi, o Piqué, enfim, o Suárez também é um líder, né? O Busquets também, jogadores que vêm da categoria de base. Alguns deles ficaram chateados, porque queriam o reforço do Griezmann, né? Entendiam que era um reforço positivo para o clube, na busca por títulos. E aí vem aquela temporada fatídica, o 4-0 para o Liverpool, a virada na semifinal da Champions, e que era um bom ano, inclusive, do Barcelona. O Barcelona deixou escapar 2 vezes 2 classificações, né? Uma contra a Roma, tomou uma virada histórica, e uma para o Liverpool, né? Depois um 3-0, aquele golaço de falta do Messi. E uma coincidência, as duas para o Alisson, né? O Alisson era goleiro da Roma e goleiro do Liverpool nessas viradas. E aí depois veio o Griezmann e dizem que o Messi não gostou muito da chegada do Griezmann, que tem uma relação ruim. O Dugarry, não sei se vocês lembram, o ex-jogador francês, campeão. Como é que é o nome? O Dugarry. Ele disse que se o Griezmann tem um problema com o Messi, tem que resolver logo. Se for pra dar uma porrada, dá uma porrada. Não pode ter medo de um baixinho, alguma coisa assim. Então tem essa discussão toda e parece que os jogadores, de novo, não compraram o barulho do treinador. Parece que os jogadores estão, né, só esperando esse final de temporada realmente. Vão dar um último gás ali na Champions League, uma Champions League atípica. E aí parece que tem uma mudança. E tem uma notícia do jornal Portal Record, a Fox noticiou ontem, a Fox Brasil, de que o Jorge Jesus teria conversado com o Barcelona. O Barcelona teria procurado o Jorge Jesus, né, trocado algumas informações, daí não se sabe, né, como é que vai ser, vai se desenrolar tudo isso. Essa história do Jorge Jesus no Barcelona já tem um desdobramento, né? O próprio Jorge Jesus avisou a direção do Flamengo, esquece que não tem nada, fico no Flamengo até o fim do ano. Porque também teve o... seguramente não deve ter nada mesmo. E tinha o Benfica na parada também, né? O Jorge Jesus é meio que o Celso Roth do Benfica, né? Qualquer coisa que acontece... O Benfica já desistiu. Então parece que fica mesmo. Eu tô vendo na televisão aqui, eu tô vendo o Fernando Gabeira. Opa! De sunga? Fernando Gabeira. De sunga? E aí, rapaz, tô vendo o Fernando Gabeira, o tempo já passou para ele. Já passou, não. Tá no tempo dele, evidente. Eu digo, o tempo foi avançando. Já tá velhinho. Não passou para ele, não, porque ele tem muita contribuição a dar. Mas que eu tô dizendo é o seguinte, aí eu me lembrei da famosa foto, aquela dele de sunga na praia. Estilo Lauro Quadros. Aquela foto é icônica, cara. Né? Que troço espetacular aquela foto do Gabeira. Aquela foto, o Gabeira foi um grande hippie, né, Silvio? Foi um hippie, né? Aí é engraçado como o tempo vai agindo nas pessoas, né? Hoje o Gabeira já é um cara, depois ele teve toda a vinculação dele com o meio ambiente, enfim. E hoje o Gabeira é um cara que, na minha opinião, ele flerta com um lado mais conservador. Não sei se está certa essa minha impressão que eu fiquei do Gabeira, mas diante das últimas manifestações dele... Eu não sei o que tu considera no Gabeira conservador. Eu tô assistindo o Gabeira todos os dias, dando-lhe um pau no governo Bolsonaro, que todos os dias. Com ironias, inclusive. Não sei o que tu considera conservador. Né? não digo conservador, mas um cara um pouco mais controlado, digamos assim, não sei, não achei o termo ideal. Tá. Controlado sim, né? Porque aí, o tempo tem que te ajudar nesse processo. Esse Júnior Maicá que a gente tá vendo agora completamente louco, a gente não vai ver daqui a 30 anos, né, Cleber? Vai ser diferente, evidentemente. Vai ser mais controlado. E olha que a tua diferença pro Gabeira é enorme, porque tu não foi flagrado usando sunguinha na praia. Espero que daqui 30 anos o Maicá seja uma pessoa diferente. Imagina aguentar esse cara em 2050 desse jeito. Eu espero estar vivo. Imagina o Júnior Maicá daqui a 30 anos abrindo, Kleber, uma participação do programa e dizendo assim, isso é tudo culpa desse governo Bolsonaro, é tudo culpa desse Osmar Terra Plana. Sabe? Tu imagina isso daqui a 30 anos, esse homem ainda enlouquecido com isso. Eu disse que o Bolsonaro bem veinho. Eu só disse que o Bibo Nunes não tinha condição de ser ministro da Educação.
Será? A gente Era, não era, pra, consegue era pra imaginar mim essa provocação? como será o amanhã, a gente não consegue imaginar, né? Não, eu só quero uma coisa do governo Bolsonaro, o ministro da Saúde. Ó, vem ele. Só isso. Vem ele. Só quero um ministro da Saúde. Só isso, só quero um ministro da Saúde. Acabou a pandemia. Acabou a pandemia. No Leblon. Tem que pegar alguém lá no Leblon, o Caetano, alguém lá, e colocar de ministro da Saúde, porque acabou. Não tem mais Caetano pandemia. ainda tá comendo aquela paçoquinha dele ou não? Coitado do Caetano. O Caetano, aquilo ali é síndrome de Estocolmo já. Ele tá apaixonado pelo sequestrador dele. Não, não é Mas possível. ele tá dando uma valorizada também, né? Ele tá Ele tá gostando, né? tá se divertindo, tá numa fase, né, reclusa, né, grupo de risco. É triste, né, ver esses ídolos nossos aí chegando aos 80 anos, né? O cara começa a ficar preocupado, porque esses caras, porque estão ativos aí, mas estão ficando velhos, né? Eu me preocupo. Como isso? Tu é jovem, Silvio, tu tem só 58. Já deu uma ajeitadinha, viu, Kleber? É que tu não come paçoca, é isso? Consertou. Não, eu tô falando. Eu não sei se eu não como paçoca, eu não sou filmado. Eu tô falando esses caras, tipo Gil, Caetano, os caras estão chegando na casa dos 80. Né? O Silvio tem muita lenha pra queimar ainda. O Chico Buarque, né? Isso aí me preocupa. Esses caras não fazem mais shows, né? Não lançam mais nada. Porque se eles estivessem numa fase improdutiva, mas não, eles estão muito ativos. Estão criando de forma, né? E eu vi a turnê dos 50 anos de carreira do Gil Caetano aqui no Araújo Viana, foi 2016, acho. Ano passado vi o Caetano com os filhos dele fazendo um show incrível. Ele tá super bem. Mas fico triste, né? Fico preocupado. Bob Dylan, Paul McCartney, tá todo mundo chegando nos 80. Ah, rapaz. E eu me lembro deles com 25 anos de idade, mais ou menos, cada um. Sempre lembro do famoso festival que a gente fala tanto aqui, de 67. Todos eles lá. Todos eles. É isso aí. 25 anos de idade. Mudando a história. Mas a história é assim, né, meu velho? Ô, Silvio. Tu vai ficar velho. De cabelo branco. Como dizia branquinho. Como dizia minha avó. Pensa que tu vai ter. Tu não pensa que tu vai ser sempre assim. Como dizia minha avó, pra lá nós vamos. Essa carinha, esse negócio. Chamava ela de velha e ela dizia, pra lá nós vamos. A minha mãe me chama de velho. Mas aí ela é tua mãe, ela pode chamar do que quiser, né? Ela tem autoridade pra isso. o Silvio, Fala, guri. Tem uma fala hoje aí de ontem, né, do Romildo, a gente trouxe no programa, mas tem mais umas falas aqui de dirigentes de Grêmio e Inter sobre, deixa eu pegar aqui no nosso roteirinho que o pessoal manda, sobre o Inter. Bom, o Inter falou que talvez tome o mesmo caminho que o Grêmio, de treinar em Santa Catarina. O Paulo Luz, que é o vice-presidente do Grêmio, vice de futebol do Grêmio, disse que os atletas do Grêmio não aguentam mais trabalhos físicos. Se aqui não é possível treinar, faremos em outro lugar, né? Só que aí tem o seguinte, Silvio Benfica e Kleber Grabowska. O Caxias confirmou 2 casos de Covid. 3? Já são 3? Um no dia 22, né, e outros 2 no dia 30, né. O do dia 22 já está treinando normalmente, foi reintegrado, né, e esses 2 estão em isolamento. E aí tem uma fala do presidente Luciano Oxman da federação, que se até o dia 20 e tantos ali de julho é meio que uma data limite, né? 26 de julho. Eu acho que isso já foi falado em algum programa. O pessoal está repercutindo o que aconteceu ontem, mas eu acho que já em algum programa isso já foi falado da data. Eu acho que teve um colega aí que participou de uma live, né, e trouxe essa informação aí de que a nova tentativa da federação é dia 26, e hoje tem a reunião com o secretário, né, o Francisco Neto. Então, a partir do que falou o presidente Romildo Bolzan ontem, que o ideal seria... Francisco Vargas Neto, isso. Se o campeonato não for reiniciado em julho, entrega a taça para o Caxias, né,
essa decisão passa pela reunião de hoje. Mas eu não sei quem é que define se o campeonato para ou não para, termina ou não termina, porque eu acho que o Internacional, nessa gestão Marcelo Medeiros, vai fazer muita força para que o campeonato seja concluído. Afinal de contas, é a chance de ganhar um título e não sair da gestão sem nenhuma faixa, né? E o Juventude também é outro time que não vai aceitar assim tranquilamente o Caxias ser declarado campeão. É verdade, verdade. Ô Kleber, tu disse que tem uma reunião hoje, mas a reunião de quem? Do secretário de Esportes do Estado com quem? Com o Luciano Oxman. Ah, sim. Isso não envolve, por exemplo, a dupla Grenal. Mas é uma reunião complicada, né? Porque hoje tem troca de bandeira, né? Eu não sei, acho que não tem parâmetro de fazer essa reunião antes de saber o patamar em que a grande Porto Alegre vai ficar, porque aqui a gente vai passar possivelmente, ou permanece na vermelha, que é alerta, ou vai para a bandeira preta, né? Então essa ideia de que o campeonato volta em julho, volta como se os clubes não podem treinar? O Kleber, eu acho que hoje, dependendo da informação que sai, porque toda sexta-feira sai uma informação, olha, a gente vai ficar, no dia de hoje, muito perto da definição se o Campeonato Gaúcho será completado ou não. Silvio, eu já torci, achei que não saía, né? Fiquei feliz depois com a reunião que definiu que não tinha protocolo, que é uma garantia que todo mundo ia se interessar em terminar o campeonato, mas pela situação do Estado, eu acho que o melhor é decidir de uma vez que não tenha, se libera os clubes que estão aí a duras penas se mantendo abertos, né? E deixa só quem tem calendário de séries B, C e D para jogar, senão vai ser um sacrifício até para o ano que vem montar time. Eu acho que o ideal mesmo é decidir hoje o que se pode fazer, e acho que a sinalização toda é que não tenha condições de voltar em julho, porque quando começar o Campeonato Brasileiro, o Gauchão já perde importância, e depois começa a Libertadores, o brasileiro perde importância, vai ser o Gauchão vai acabar sendo um estorvo. Mas, cá, não precisa ser necessariamente a opinião. Sim. Eu quero assim, o teu sentimento. Tu acha que ainda sai o Campeonato Gaúcho? Era isso, era onde eu ia chegar, Silvio. O que Grêmio e Inter vem falando, a história do retorno do brasileiro, a gente pode discordar ou não, né? A gente discutiu bastante ontem sobre o retorno ou não do futebol. Mas com as datas, com as informações que estão chegando, e eu sinto também, não é uma informação, é sentimento realmente, de que já está chegando a um ponto onde aqui no Rio Grande do Sul, os clubes, a federação, enfim, já está todo mundo meio que se dando conta de que o gauchão talvez vai ficar pelo caminho realmente. Então é realmente um sentimento que eu estou tendo também. Eu acho que vai ser muito difícil para o gauchão retornar. Por tudo que está se colocando, parece que a data do retorno do Brasileirão será mantida, né, de agosto, início de agosto, primeiros 10 dias de agosto. Então eu tô sentindo isso, Silvio. Acho que o Caxias tem grandes chances do Caxias ser declarado campeão, e muito em função também, Silvio, da preocupação que a Federação Gaúcha está tendo com a questão da pandemia, né? Ao contrário da CBF, que tem tomado uma decisão mais abrupta, digamos assim, de estabelecer uma data e que os clubes se ajeitem aí de acordo com seus estados, a federação sempre ouviu os clubes e sempre conversou com o governo estadual, né? Então, como a CBF colocou um prazo, o ano também está passando, e a federação tem essa preocupação com a saúde, né, geral, enfim, acho que o gauchão tá chegando, tá tendo uma boa chance, Silvio, do gauchão ser encerrado e aí o Caxias ser declarado campeão. Campeonato Gaúcho. Lara, o craque imortal, soube seu nome elevar, hoje com o mesmo ideal, nós saberemos te honrar. Estou falando do Eurico Lara. E estou mostrando esta foto aqui agora. Abri o livro aqui, 100 vezes gauchão. Ô Kleber, só me comanda, o Júnior comanda aí. Tá na posição boa? Não, tu tá com o dedo exatamente em cima da foto. Ai, rapaz, parei, então deixa eu fazer assim, ó. Aí. Agora puxa um pouquinho mais pra tua direita. Aí. Deu? Tá vendo, Maicá? Pode aproximar mais, pode vir mais. Pode vir. Aí sim. Vice, Maicá? Vi sim. Apareceu. Claro, cara, eu abri aqui o teu livro, Kleber. Não, o teu não, é do Gustavo Manhago.
No Manhá, É. eu sou só o colaborador. Sem vezes Gauchão, e dei de cara com essa foto onde aparece o Eurico Lara e atrás dele o Foguinho Oswaldo Rola. Cara, aqui tá parte da história do futebol gaúcho. Negócio impressionante. Eu não conhecia essa foto, cara. Que coisa impressionante. Onde é que tu buscaste essa foto aqui, Cleber? Isso aí deve ser arquivo do Grêmio, Museu do Grêmio. É uma negociação que o autor fez com a direção do Grêmio. Cara, maravilhosa essa foto, rapaz. O Eurico Lara, bem magrão, grande, à frente do Foguinho, Oswaldo Rola, rapaz. Olha, essa foto aqui, ô Kleber, com o tua devida permissão, eu vou fazer um print, uma foto aqui e vou postar isso aqui, cara. Porque isso aqui é maravilhoso. Bah! Cara. Ali, ó, Lara, Foguinho, Mascarenhas, Dario, né? E Luiz Luz. Luiz Luz da Copa de 1930, né? O primeiro Exatamente. Primeiro jogador gaúcho a disputar uma Copa do Mundo. Cara, olha que foto histórica essa aqui. Mas sabe o que eu estava procurando aqui, Cleber? Não consegui dar tempo. Não sei se vocês, em algum momento no livro, chegam a referir o campeonato de 1918. Na abertura. É? A abertura do livro é justificando por que 100 vezes Gauchão. Por que 100 vezes, né? Porque se for contar o número de títulos, não tem 100 títulos, né? Tá, e o que vocês falam sobre 1918 ali? Eu até vou ler depois, não cheguei a conferir aqui. Não, mas é justamente isso, né? A história do Gauchão era para ser iniciada em 1918, e aí a crise, a gripe espanhola, né, inviabiliza a fase final do campeonato. E mesmo que os 3 times que foram para a fase final tenham solicitado a divisão do título, né, que a federação reconhecesse, né, dividir o título entre os 3, essa honra não foi concedida. Pois é, cara. E aí, por que eu estou falando isso, Maicá? Porque 100 anos depois, ou 102 anos depois, sim, nós vamos viver essa situação. Possivelmente a gente não terá o gauchão completado. Já estou achando isso. Eu também estou achando, Silvio. Eu já estou aceitando o fato aí de que nós vamos pular para agosto e começar o Brasileirão. Não sei como vai ter Brasileirão também, mas diante de todas as dificuldades de calendário, diante do respeito que a Federação Gaúcha tem às questões sanitárias, há um mau momento que vive o Rio Grande do Sul na questão da pandemia, né? O aumento no número de contágios. Porto Alegre se especula já, depois daquela declaração do governador Eduardo Leite, e já se fala num lockdown, né? Então começa a ficar meio inviável aí realmente o retorno, até pelos clubes do interior também, tudo que envolve a questão financeira, está realmente muito complicada a situação. Não sei como é que ficaria esse arranjo, né? Porque tem a questão da RBS TV também, que paga e quer transmitir os jogos, tem que ser feito todo um arranjo aí, toda uma nova negociação. Mas, ao que tudo indica, realmente o gauchão vai ficar pelo caminho por causa da pandemia, né? Se alguma cidade, Maicá, ou região do estado, decretar o lockdown, o que isso vai determinar naquela cidade? O lockdown são as medidas mais severas, né, no isolamento social. É realmente apenas tranca todo mundo em casa? Ou negócio? Quem precisar trabalhar tem que sair? Não, a gente viu como foi na Itália e na Espanha, né, que foram países que sofreram muito, né, que tiveram que adotar o lockdown. E assim, depois de um certo tempo, Espanha e Itália liberaram 1 hora de atividades por dia nas ruas, depois todo mundo retornar às suas casas. Foi muito severo. Nova York também teve... não tenho certeza se Nova York adotou. Mas não sai ninguém, Maicá. Não sai ninguém, só serviços essenciais mesmo, né? Restrição à circulação em locais públicos. Ônibus, por exemplo. Farmácias, supermercado e hospitais, basicamente, né? E aí tem que ver como é que fica a questão da fiscalização, porque nesses países que adotaram o lockdown, e aí, para vocês terem uma ideia de como foi grave a situação, o lockdown foi adotado em todo o país,
né? Aqui nós estamos divididos por regiões, bandeiras, né? As famosas bandeiras. Itália e Espanha adotaram lockdown no país todo, né? É muito difícil. O isolamento social tem várias categorias, né, Silvio? Tem o isolamento social, o vertical, o horizontal, a quarentena, né? E o lockdown que é o mais severo. O que tu ia dizer, Kleber? Não, depois de antes de esgotar aí o assunto do Campeonato Gaúcho, eu consegui algumas coisas interessantes que eu acho que vão interessar a Silvio e Benfica, sobre astros do ringue. Astros do ringue. Então eu vou pedir aí Olha só o que eu achei no Facebook aqui da postagem do Paulo Mota. Eu não sei se o nosso Júnior consegue colocar no vídeo aí. São duas fotos de um álbum de figurinha dos Astros do Ringue, edição de 1968, os famosos ídolos do Telecat. Se o Júnior tiver a mão aí pra gente ver. Os Astros do Ringue, eu acho que era em São Paulo, né? Deve ser. Era em São Paulo, porque aqui o que a gente tinha era o Ringue 12. Mas acho que tem alguns personagens, Silvio, que são... não, mas eles transitavam. Exatamente. Uma coisa que eu descobri agora é que o Fan Thomas, eu sempre achei que fosse um nome escrito junto. Não, mas era Fan Thomas. Não. Você tá brincando? Uhum. Eu não. Pra mim era inteiro o nome. Pra mim era inteiro o Fan Thomas. Eu não sei se a gente tá com as imagens no ar aí, mas tem alguns, além da capa do álbum de 68, com os campeões do Telecat, os reis do ringue, e depois os lutadores excêntricos. Alguns que eu nunca ouvi falar, tipo Tony Videla, El Chasque, Cavalheiro Vermelho, Fan Thomas, o Viking, imagina o cara entrando no tablado com um chapéu com chifre, Viking. O Rasputin, também conhecido como Barba Roxa, o Cigano, o Cap e o Tomá, que era o Mongol. Mongol, lembro do Mongol. Mas vem cá, mas não entrou a imagem aí, Júnior B? Aí, Maicá, não tem condição de botar a imagem, então? Acho que não. Vai entrar. Ele tá providenciando. Ô, Silvio, olha aí, ó. Lutadores excêntricos. Olha o Mongol lá embaixo, rapaz. Ô, Silvio. O Fantomas tá aqui, rapaz. Tá feinho esse Fantomas, hein? Tá ruim, né? E o Viking? Pato, imagina se o cara luta com aquilo ali e dá uma cabeçada. Não, eu pergunto assim, nesse mundo do Telecat, quem é que não é excêntrico, cara? Olha os tipos que eles conseguiram. E a gente via aqui no Ring 12. E aí a capa do álbum. Maicá, tu lutou luta livre ou não? Não. Aliás, desculpa. Aliás, o Maicá tem um físico interessante para. Eu tenho. Eu queria dizer. Que lá em Osório a gente teve um lutador desse do Ring 12 aqui, né? Lutador, se especializou, coisa e tal. E aí, depois ele voltava a Osório. E eu lembro dele, cara, na Lagoa do Porto, Lagoa do Peixoto, tinha um casarão, uma coisa, ele dando voadora para mostrar pra gente como era naquela parede da casa ali do casarão. A técnica, como era a técnica? Acertar o casarão dando voadora. Era muito louco tudo, Maicá. Maicá, o mundo já foi mais louco. Eu vou dizer uma coisa, vocês vão ficar bravos comigo, mas eu nunca entendi o tal do Telecat, essas coisas aí, porque é tudo encenado. Eu não consigo ver graça nisso. Mas assim, ó, isso existe até hoje no México, né? O Fantomas é uma derivação mexicana. Lá no México, os grandes lutadores têm máscara e eles não são conhecidos, né? Eles são conhecidos pela máscara, né? Então, inclusive, a torcida usa a máscara dos seus lutadores. E é um fenômeno isso, né? É uma espécie de jornalismo esportivo gaúcho. Até os fãs usam máscara. Maicá, tenta entender esse esporte como uma arte, Maicá. Porque ele era feito de golpes, de vários golpes, mas todos feitos, treinados e com muita arte. E transmitia, era uma novela, cara. Transmitia a ideia lúdico, que o cara que perdia, que saía todo rebentado, todo machucado, daqui a pouco o cara saía sangrando, sabe? O mistério estava no processo. A novela é uma boa relação, né? Novela não. Sabe aquele negócio do cara, a novela dá o tiro e escorre o sangue no cara? Sim. Se é um tomate, uma coisa. Isso acontecia no Telecat.
Daqui a pouco o cara surgia, só que em 60, hoje, anos depois, a gente viu que realmente, mas em 60 a gente vivia ainda aquela época assim do romantismo no Ring 12, como era do Papai Noel. Quer dizer, a gente acreditava no Papai Noel quando criança, e acreditava no Ring 12. E aí o cara daqui a pouco saía todo machucado, todo cortado. Como é que era aquilo, cara? E aí um lutador lutava com... Aí se dizia que lutava com... Não sei eu se era uma gilete, um negócio que tinha entre os... Sabe aquele, o Kleber, a soqueira? Cara, surgia a soqueira. E outra coisa que aí o auxiliar de corner jogava uma cadeira para dentro do ringue e o cara quebrava uma cadeira nas costas do mocinho e o mocinho se debatia, jogava uma água, ele voltava e batia no bandido, no vilão, e acabava a luta. Era assim, uma encenação muito legal. E eu me lembro sempre que tinha o cara do gelo. Não sei porque tinha um cara que carregava uma barra de gelo. O cara aparecia em cena, voava em cima dele, o gelo espatifava. Era um teatro. Todo mundo sabia o que ia acontecer e gostava. O Gerson Fraga aqui nos assistindo pelo Facebook disse que assistia bastante quando era criança. Então o Gerson sabe muito bem. Mas, cara, não tira a nossa ilusão, cara. Não tiro, só não entendo. Você é um pouco mais romântico no programa. Tu é muito duro, mas cara. Não, é que vocês imagina daqui 30 anos, Silvio. É que vocês eram jovens nessa época. A Fox Sports transmite ainda os eventos lá nos Estados Unidos, que os caras são milionários, famosíssimos, depois vão pro cinema. Eu não consigo entender aquele estádio lotado, cheio de gente velha. Posso te contar uma história que eu acho que o Silvio vai me ajudar a contar? Nos anos 80, início dos anos 80, surgiu aqui no Rio Grande do Sul um lutador chamado Zulu, né? Que era um cara grandão, né? E aí ele foi vender o peixe dele no Show dos Esportes. Eu lembro tudo isso. Aí o Show dos Esportes tinha o Vianney, o Pedro, acho que o João Garcia, né? Era o Zambuja. O pessoal tranquilo, né? E aí o Zulu virou uma grande atração, virou uma personalidade, né? Porque ele ia lá, desafiava os caras, acontecia. E aí a coisa ganhou uma dimensão tamanha que armaram no sentido de organizar uma luta, eu acho que no ginásio da Brigada Militar, com transmissão da Rádio Gaúcha. Exatamente. E aí o Pedro foi narrar e o Zulu destruiu com o cara, mas destruiu em poucos minutos. Toda aquela atenção que tinha para uma grande luta, um grande combate, não aconteceu. E aí o Pedro tá lutando e vai não sei o que, e soco e não sei o que. E aí, agora... E aí virou essa cena assim de invasão de ringue, de jogar cadeira, deu confusão. Aí o desafiante estava apanhando e tu sabe, né? A expressão jogar a toalha. Quando tu joga a toalha, é sinal de que quem tá treinando o cara sentiu, só acabou. Aí o Pedro lá pelas assim, não, agora virou bagunça, jogaram até uma toalha. Espetacular isso aí, cara. E aí, ô Kleber, vem um troglodita como esse Júnior Baicá, sabe, que não tem nem uma pitadinha de romantismo. Sabe? Como não? Nos tirar essa ilusão, não é possível isso. Sou um amante das artes. Até das marciais. Isso é brincadeira. Inclusive, eu fiz uma lista de coisas que eu quero fazer depois da pandemia, que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem. Boxe eu gosto. Das artes marciais, eu acho a mais legal, a mais bonita. Tem uma memória afetiva muito grande com boxe, de ver na TV também, sábado à noite, na Globo. E a outra coisa que eu vou fazer, com certeza... Luta livre. É comprar uma viola caipira. Vou comprar uma viola caipira. Mas vai fazer luta livre também, nós vamos te botar a lutar contra o Zulu. Não, luta livre não dá, eu tenho o ombro ruim do basquete. Mas o Zulu, o Kleber tá falando dos anos 80, o Zulu já deve estar com uns 80 anos, acho que dá pra ter. Mas tem a caída, eles têm a manha, né? Cair, a encenação toda, né? A manha o cara não perde. Falando em velhinho, em bom velhinhos... meu Deus, lá vem. Aqui. Eu tô olhando. Lá vem de novo, Raul, você não aguenta mais. O baú do Raul. E esse livro, assim, ele é cheio de cópias de anotações do Raul, do caderno dele. Uhum. Aí tem uma agenda dele, assim, recomendações. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Orientações. O que eu não posso fazer? Não fazer rock brabo, nostalgia. Não fazer declarações sensacionalistas. Não fazer shows velhos. Não usar imagem parabólica.
né? Algumas recomendações do Raul Seixas. Acho que esse livro aqui é bem interessante para quem não gosta do Raul, para saber um pouquinho da qualidade desse artista. A agenda do Raul Seixas. Eu acho que é por isso que eu me identifico com o Raul Seixas, porque eu não vivo sem um papelzinho diário onde eu anoto as coisas ali. Isso ajuda a organizar o dia. Então tá aí. Agora eu estou compreendendo o Raul Seixas melhor ainda, ô Maiká. Isso aí é bom. E é uma prática, né? Tem uma lista famosa do Johnny Cash, né? Dos afazeres dele do dia, que era beijar a esposa, fazer uma música, algumas coisas assim. Isso estava tudo anotado. O Renato Russo também tem um livro sobre os diários dele, né? Que são bem depressivos, assim, bem tristes, né? Porque ele teve um momento difícil ali no final da vida dele. Mas a memória se passa muito pela parte escrita, né? Se estuda muito isso também, essa questão toda de cartas. Antigamente, né? Se trocava muita carta, né? Em tempos mais idos, mais antigos também, né? Claro. As cartas serviam como... Um dia a gente descobriu lá em casa uma carta do pai para minha mãe, uma carta escrita em 1965, quando ele passou quase um ano hospitalizado no Hospital Parque Belém, aqui em Porto Alegre, sabe? E aí a gente descobriu a carta. Nós ficamos, nós crianças, quase um ano sem ver o pai. E vem aquela carta, inclusive com aquelas expressões, assim, bem daquela época mesmo, sabe? Sim. Aquela época, se o marido daqui a pouco chamava a mulher de senhora. Sim. E a mulher chamava de senhor, uma coisa assim. Então, atrás dessas cartas, assim, tem realmente muitas histórias. Agora, vou te dizer uma coisa, Maiká. Diga. Acho que foi o ano de 1973, ô Kleber. Naquele ano, o Raul Seixas estourou com Ouro de Tolo. E, se não me engano, naquele ano, o Tim Maia estourou com Gostava Tanto de Você. Que a introdução do Gostava Tanto de Você é um negócio maravilhoso, né? Porque é ali na base da bateria, coisa assim, cara. E, se não me engano, os dois no mesmo ano, 1973. Isso aí, para mim, meio que mudou, assim, as minhas referências musicais a partir dali, porque eram coisas completamente novas. Claro, o Tim Maia já estava cantando... diferentes. Porque o Tim Maia já estava cantando desde 69, 70, por aí, mas ele veio com aquela música e veio o Raul Seixas com Ouro de Tolo. Olha, foi um negócio... O Raul Seixas tem uma passagem sensacional, né? Que tem um vídeo maravilhoso dele, que teve uma ressaca violentíssima no Rio, no mar, né? E a praia, o mar invadiu ali o calçadão e levou carros, não sei o quê. E um dos carros era dele, um Corcel, assim, cor de telha, se não me engano. E era um carrão, assim, né? E aí o pessoal da Globo foi entrevistá-lo ali, né? Pra ver o que ele tinha achado disso. E ele disse, não, tá certo mesmo, a natureza tá certa. Isso aí é um recado da natureza, o ser humano tá abusando, a gente não tem que botar carro aqui. Foi alguma coisa desse sentido, sabe? Mas o Raul Seixas naquela vibe, assim, hippie, né? Mas já estava enxergando, né? Já estava enxergando a natureza se revoltando. Enxergando. Tanto o Raul Seixas como o Tim Maia tiveram a fase do pensamento extracorpóreo, né? O Tim Maia se entregou lá pros Racionais, né? Como é que é o livro aquele? O Universo de Desencanto. O Universo de Desencanto. E o Raul Seixas entrou numa de disco voador, né? Então, entrou. São o Paulo que tiveram o Paulo Coelho leva o Raul Seixas para um lado do misticismo e o Paulo Coelho ele flertou até com o satanismo, né? Nas pesquisas dele, enfim. E o Tim Maia teve essa epifania que ele vai no médico e acha um livro perdido na sala de recepção, lê aquilo ali, chega em casa e manda todos os músicos que moravam com ele, né? Porque o Tim Maia era, né, enfim, doidaço, né? E aí manda todo mundo pintar os instrumentos de branco, passar tinta no instrumento, guitarra, tudo. Roupa branca, ele tira a barba, aí ele fica sóbrio, né? E não pode nem fumar cigarro. Nada, nada. Ele larga a mão de tudo. Ele fica muito chato, né? Ele fica chato, mas aí... Ele fica muito criativo, mas muito chato na relação com as pessoas. Né? Ele começa a ser um cerceador, digamos assim, mas a voz dele atinge um ápice, né? Um pico que desde a juventude dele não tinha. E aí se tem... Eu tenho em casa um dos vinis que foi reeditado, lançado nos Estados Unidos pelo David Byrne, né? Do
do Talking Heads. Talking Heads. É uma banda famosíssima. Ele lançou nos Estados Unidos. Tem também, os discos são raríssimos aqui no Brasil, são caros também. Não esse, né, mas os originais da época. E tem a famosa Fase Racional do Tim Maia, que são 3 discos, se não me engano, né? Que ele, né, mexe algumas músicas que ele tinha, muda algumas letras, compõe outras com toda essa temática, né, mais voltada para essa busca. Aí até que um dia ele vai visitar o guru dele lá. Isso aconteceu com os Beatles também. Os Beatles, quando foram para a Índia, né, com o Maharishi lá, descobriu que o Maharishi era um taradão do caramba. E o Tim Maia aconteceu a mesma coisa. Ele descobriu que o guru dele era tarado, um baita de um pilantra. Ele saiu de lá puto da vida, acendeu um baseado e foi para casa. Cara, o Tim Maia dirigiu um Fuca que ele tinha. Fusca é coisa mais moderna, né, Cleber? Era Fuca. Ele dirigiu um Fuca anos e anos e anos sem ter carteira, cara. Ele me lembrou o Vianney dirigindo lá em Santa Cruz de la Sierra. O cara não tinha carteira e ninguém pegava o cara. E o Tim Maia que comprou um terreno para construir uma casa e construiu a casa no terreno errado. Isso é um espetáculo. Meu avô fez isso também. Meu avô comprou um terreno e fez a casa no terreno do lado. Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, eu acho que nós vamos decidir essa parada entre Tim Maia e Raul Seixas das loucuras que eles fizeram. Não na parte musical. Quem fez mais loucura vai ganhar, uma coisa assim. Vamos fazer o seguinte... O Tim Maia ganha. O Júnior ele faz o levantamento no final de semana e segunda-feira a gente faz um confronto aqui. Eu vou pesquisar as loucuras do Raul Seixas. Não, mas eu já vou te dizer, o Tim Maia vai vencer. Tu acha, cara? Tu acha que ele vence? Vai. O Tim Maia teve uma época que ele fazia um show numa boate no Rio, que era aqueles clubes menores, né? E era aquelas temporadas de terça a domingo, fazia um show todo dia. E aí o pessoal da Globo as atrizes, os atores iam visitar ele, aí no meio das músicas eles levantavam pra ir no banheiro. E o Tim Maia falava no microfone: o pessoal tá indo retocar a maquiagem, hein? Ah, caramba. O Tim Maia era muito doido. O Tim Maia foi preso nos Estados Unidos, foi jovem pros Estados Unidos, morou no Brooklyn, morou com um monte de famílias que ele nem conhecia, roubou carro lá. Exatamente, foi preso, viajou todos os Estados Unidos, voltou, andou com Erasmo. Voltou depois. Eu já ganhei essa. Quando voltou, o Roberto Carlos já estava estourado. Já era fenômeno nacional, ele não conseguiu o contato com o Roberto, até que se encontraram. E lá em 69, cara, ele entregou pro Roberto: não vou ficar. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi. Cara, o que é isso? E salvou ele, né? Salvou a questão E a temporada na prisão lá nos Estados Unidos deu uma aperfeiçoada na música, né? Porque o intercâmbio com o pessoal de lá também ajudou a ele trazer para cá o que lá estava sendo sucesso e tendência, né? E ô Silvio, só rapidinho, falando nos vovozões aí da música, falando em vozão, né? O Ceará, o Rafael Sobis postou um negócio agora no Stories aí. Desculpa, torcida do Vozão, não queria que vocês soubessem assim. Que vazou um áudio dele no início da semana dizendo que vai embora do Ceará. Então, parece realmente que o Sobis está se desligando lá do clube, né? Do Ceará. E tem gente precisando de centroavante aí, né? Mas ele saiu mas não tá acertado com ninguém. Não tá acertado com ninguém, só saiu, mas tem gente precisando de centroavante, porque o Gustavo foi embora, né? Não sei se o Inter não poderia... Não, pode ser. Mais uma passagem do Sobis pelo Inter. Mas o André também não vai ficar. Ah, não, mas não, eu não... Sacanagem. Não, mas tô aqui pra provocar. Pela vinculação dele com o Inter tá precisando de um centroavante, né? Porque... mas o Sobis deu uma declaração que ficou bastante magoado com uma maneira que saiu do Inter, né? Ele esperava se aposentar no Internacional. Eu não sei se o Sobis já não está encerrando a carreira dele, né? Também fiquei com essa impressão aí. Fiquei com a impressão também que talvez o Sobis vá encerrar a carreira. Maiká. Oi. Tim Maia ou Raul Seixas? Tim Maia. Tá bom. Olha... Léguas distante. Segunda-feira então, Kleber? Vamos ver as loucuras? Esse confronto aí. Como figuras parecidas. Importância musicalmente, Tim Maia tá 200 quilômetros na frente. Isso é a democracia agora, viu, Kleber? Ele não basta dizer, para mim, Tim Maia foi melhor. Ele não basta ele dizer isso. Ele impõe, ele quer impor. Só falta isso e tá encerrado o assunto. Não, isso e dizer assim, vocês não têm inteligência para fazer essa comparação. Não disse isso. Não por enquanto.
Daqui a pouco vai chegar nesse ponto. Claro. Não, isso não. Nunca. Isso não diria. Nunca. Olha a falsa humilde. Vambora? Bora, chegou a hora. Vambora. Então tá, gurizada. Sextou. Tem aquela música Bandeira Branca, né? Eu acho que esse final de semana a gente vai cantar Bandeira Preta. Ah, é verdade. Vamos nos preparar aí para o pior, né? E não sei se não vai ficar definido que a gente não terá o Campeonato Gaúcho. O fim de semana pode decidir. Capítulos decisivos. Muito bem. Tchau, tchau para vocês, então. Bairrista FC fica por aqui. Tchau.